que nos ouvem, que nos assistem, também o nosso cumprimento. Deus abençoe a todos vocês, que a palavra possa tocar os corações de vocês. Nós vamos ler novamente o texto. Nós continuamos na carta aos Romanos, hoje capítulo 4, versos de 1 a 8. Assim nos diz: que diremos, pois ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Continuando no nosso estudo, como disse, chegamos ao capítulo 4, que vai falar sobre a justificação pela fé e não pelas obras, tomando como base Abraão, o seu gesto, a sua resposta a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz uma pergunta provocadora. Em Romanos capítulo 4 e versículo 1, ele vai dizer: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? É uma pergunta provocadora. Você imagine Abraão chegando no céu com currículos de boas obras, que de fato a Bíblia registra o belo currículo de Abraão. Por exemplo, ele sai da sua terra. Que obediência, né? Ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus e obedecer. Ele sai prontamente da sua terra. Também circuncidado. A palavra também diz isso. Circuncidei todo mundo da minha casa. Abraão fez isso. E mais ainda, mesmo imagina o coração cortado, mas ele vai dizer: subi a Moriá com Isaac. São obras ou não são? Deixou a sua terra, quando chamado por Deus, circuncidou todos da sua casa, e ainda sobe a Moriá para sacrificar Isaac, seu filho.
Imagine ele chegando no céu e dizer isso para Deus. Ainda no campo da imaginação, podemos ouvir Deus dizendo: Abraão, nada disso paga a conta. A conta do pecado humano. Abraão, aqui não se entra a não ser com o crédito espiritual. O passaporte para o céu não são as obras, é a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Repita comigo: o passaporte para o céu não são as obras, é a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em Romanos vai dizer, nós lemos: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Logo, não foi por mérito, até porque Abraão não era perfeito, como nós não somos perfeitos. E a Bíblia é tão imparcial que ela cita os erros de Abraão, a imperfeição de Abraão. Por exemplo, vai dizer que ele mentiu sobre Sara, a sua esposa. Lá o texto vai relatar que ele disse ao rei, pediu que a sua esposa dissesse ao rei que ela era sua irmã. Ainda no caminho da imperfeição desse homem, que a gente imagina ser perfeito, a Bíblia diz também, lá em Gênesis 17, que ele riu quando o anjo lhe disse que teria um filho, que seria pai. Ele riu, mas ele confiou. Ele creu na promessa. Glória a Deus. Amém, irmão? Quem crê na promessa de Deus aí? Dá uma glória bem alta para Jesus. Quem tem promessa aqui, louva o nome do Senhor. Entendamos que Deus não pede perfeição. Mas Ele pede confiança no que Ele já fez. Confie naquilo que Deus já fez por você. Confie que o preço já foi pago. Deus já fez um depósito. Deus já acreditou nas nossas vidas. Ele já nos comprou. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aliás, se Deus exigisse de nós a impecabilidade total, perfeita, seria impossível, né? Mas Deus nos chama para sermos heróis impecáveis, mas Ele te chama para ser um crente que confia, que acredita, que crê. Ele chamou Abraão para ser um crente, para que cresce daquilo que ele lhe falava, né? Agora trazendo diríamos, para o nosso dia a dia,
Se fosse hoje, acontecessem essas coisas com Abraão, hoje, certamente nós pediríamos a sua disciplina. Pastor, discipline Abraão. Ele é um mentiroso, não é? Manda ele para o banco da igreja, cumprir um período lá. Escute isso aqui. Mas Deus não viu só o erro de Abraão. Deus viu a fé de Abraão. Deus não olha tão somente para as nossas falhas, Ele olha para a nossa fé. Ele sabe que por trás de um ser humano falho, tem uma fé que é latente, tem um coração que acredita, que crê. E Ele olha, não segundo os homens, mas Ele olha com seus olhos perfeitos. Como diz a Bíblia, Ele não vê como o homem vê. Ele vê o invisível ao homem. Ele vê aquilo que nós não vemos. Aleluia. O texto vai dizer que Abraão creu, sendo velho, e Sara sendo estéril. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Ele era idoso, velho. A Bíblia diz que ele tinha o corpo amortecido, de quase 100 anos. Tão pouco para o amortecimento de sua esposa, de Sara. E que lindo é que o versículo 20 vai dizer assim: e não duvidou da promessa. Aleluia. Olha como é forte, não duvidou da promessa. Mas foi fortificado na fé. Você pode glorificar o nome do Senhor. Não olhou para o seu corpo, não olhou para o corpo de Sara, mas foi fortificado na fé. Por quê, irmãos? Aí o texto vai dizer: e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. O que Deus promete, Ele fará. O que Deus promete, Ele faz. Quantos creem assim? Ele vai cumprir a promessa. Se Ele fez, Ele vai cumprir. Se Ele fez para essa vida ainda, Ele vai cumprir aqui. Há promessas que serão cumpridas na eternidade. Porque Deus vai dizer que aqueles homens da galeria da fé, eles foram acreditando na promessa. Acredite na promessa. Não olhe para as impossibilidades humanas. Abraão não olhou para o seu corpo amortecido, nem tampouco para o corpo amortecido de Sara, que inclusive, até quando jovem, a Bíblia diz que ela era estéril. Mas que lindo. O versículo diz que não duvidou da promessa, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Que maravilha, né? É quando tudo nas nossas vidas parece impossível. Crises, familiares fora da igreja, enfim, etc. Quando tudo isso acontece,
a fé deve ser maior do que a lógica humana. Não tinha lógica. Idoso, a mulher idosa, estéril, não tinha a maior lógica. Aquilo que ninguém explica, Deus explica. Aquilo que ninguém pode fazer, Deus pode fazer. Aleluia! O nosso Deus é um Deus de desafios. Ele começa exatamente quando termina a lógica humana. Deus começa a agir. Eu não sei se você crê, mas Abraão creu. A Bíblia diz que ele creu da promessa. E aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você imagina, irmão, olha aqui para mim. As mulheres fazem chá de fraldas, né? Você imagine Sara preparando o chá de bebê para ela. Você imagine todo dia Abraão olhando para a barriga de Sara. Escutando aquele bebê. Dando convite para a família. Louvado seja o nome do Senhor. Diga comigo, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Diga mais forte, Deus é tremendo. Aleluia. Deus muda, Deus muda, Deus muda. Como os papais modernos, né? Eu ainda me lembro, a gente ouvia, tentava ouvir a voz da criança no ventre. Chá de bebê na casa de Abraão. Esse Deus é tremendo mesmo. O menino está sendo preparado. Deus faz milagres na vida daqueles que creem. Aleluia. É como dizem, a fé nos faz acreditar no invisível, como se fosse visível. Ele já estava acreditando que a sua casa receberia um filho dos seus lombos, porque Deus prometeu. E ele é cheio de fé, porque quem tem um Deus como nós temos, não há razão para duvidar. Olha para a pessoa que está ao teu lado e não duvide que Ele é poderoso. Diga para ele aí. Aleluia. Aquele obreiro lá do Gil Desci, é? Não. Aleluia. Há mais um aspecto aqui, que Abraão andava como estrangeiro. Ele era estrangeiro, ele saiu da terra dele. Saiu da terra dele. Para onde? Quando a gente viaja, quando a gente sai, a gente tem destino. Eu vou para São Paulo, vou para Brasília, eu vou para o centro da cidade. Mas qual era o destino de Abraão? O texto vai dizer que Abraão andava como estrangeiro, sem ver a cidade, mas esperando-a. Eu não sei o nome da cidade, eu não vi a cidade, sequer sonhei com a cidade, ninguém me falou, mas Deus me falou. Então eu já tomo posse da cidade. Tome posse da bênção de Deus na tua vida nessa noite. Aleluia! Quem crê nisso? Quem crê? Quem crê? A cidade prometida. Deus prometeu a ele a cidade.
Aleluia! Você imagina o impacto, vai chegar para sair, Sara, nós vamos sair de casa. Para onde nós vamos, Abraão? Não sei. Mas como assim? Deus me chamou. Deus me desafiou. O futuro das nossas vidas está na mão dele. O teu amanhã pertence a ele. O teu futuro, coloca hoje o teu futuro nas mãos de Deus. Anda na minha presença. Se eu falo, anda na minha presença. Quem está aqui andando na presença de Deus? Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus maravilhoso. Tem muita gente preocupada e amanhã está nas mãos de Deus. Eu imagino que Sara disse: Abraão, para onde é que nós vamos? Está nas mãos de Deus. Ele é o nosso caminho. Ele é a nossa verdade. Ele é a nossa vida. Ele creu, diz a Bíblia, sendo estrangeiro, sem ver a cidade, mas esperando. Se Deus me prometeu, Ele vai me dar. Se a promessa de Deus vai acontecer. Hebreus 11:10 vai dizer o seguinte: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Olha a cidade que ele estava esperando. Ele está construindo a nossa cidade. O artífice da nossa cidade é Deus. O fundador da nossa cidade é Deus. Ele que está preparando. Jesus disse: eu vou preparar lugar. O pastor está esperando essa cidade. Até o poeta diz: eu vou pisar no chão que Deus me deu, a terra que em sonhos vi. Você está guardando essa terra? Quem vai morar nessa cidade? Aleluia. Por outro lado, irmãos, tem gente que diz que tem fé. Eu tenho fé em Deus. Eu creio que Deus vai me usar, mas não ora, não lê a Bíblia, não se consagra. Que fé é essa? E Deus não olha para o tamanho da fé. Lembra que Jesus cita o grão de mostarda? Deus não está interessado na quantidade da fé. Pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mínimo. Mas a fé, Deus está interessado na direção dessa fé. Onde é que você está dirigindo a sua fé? Abraão não era um super crente, como a gente pode achar. Ele apenas direcionou a sua confiança em Deus. Direcionou a sua confiança em Deus. Entenda isso. O problema de muitos, irmãos, não é a fé.
Aliás, eu diria que todo mundo tem fé. Todos os nossos internautas têm fé. Veja bem, mas alguns têm um endereço errado. Alguns confiam no horóscopo. Muita gente confia na conta bancária mais do que em Deus. É bom a conta bancária, mas ela não prevalece em comparação com Deus, de jeito nenhum. Aí dá errado, porque a fé está no lugar errado. Obras não garantem salvação. Romanos ainda 4:4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Se eu trabalho, faço jus ao pagamento, não é assim? Mas quanto ao céu, se fosse por obras, Deus era um devedor. Eu deveria ter o céu se fosse por obras. Isso faria de Deus um devedor. Só que Jó, no capítulo 41, versículo 11, ele vai dizer assim: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Jó está dizendo, Deus falando, o céu é meu. Quem primeiro me deu? Tudo é meu, tudo é de Deus. Deus não é devedor. Mesmo que você cobre de Deus. Muita gente faz isso. Deus, por que isso, por que aquilo? Saiba, meu amigo, meu irmão, que Deus não deve nada absolutamente a ninguém. E para aqueles que acham que tem crédito diante de Deus, que tem obras diante de Deus, quero te dizer que obras não salvam. Nicodemos era mestre em Israel, um homem cheio de boas obras. Jesus disse a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Os fariseus jejuavam e davam dízimo, mas continuavam perdidos. Mateus 23 e 23. Aos religiosos de plantão, podemos estar cheios de atividade na igreja, mas vazios da vida de Deus. Administre as suas atividades para ter tempo com Deus. Muito tempo com as atividades e pouquíssimo tempo com Deus. É o meu conselho: tenha tempo com Deus. Amém, irmãos? Quem aqui está buscando a presença de Deus? Quem tem tempo no quarto secreto, como diz Jesus, entra no teu quarto, dobra o teu joelho. Há uma frase que diz: quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo. Atividade na segunda, na terça.
agenda lotada, culto X, culto Y, mas o quarto secreto que Jesus se refere está vazio. Você tem entrado na presença de Deus no seu quarto? Jesus se dirigia com os discípulos no deserto e diz a Bíblia, ele ia orar. E ali ele falava com o Pai. Eu acho que ninguém tem uma agenda mais completa do que Jesus, mas ele se retirava e diz a Bíblia que ele ia orar. Aleluia. Sabe por quê? Você pode trabalhar muito na igreja, mas ame mais ainda a Deus. Aliás, trabalhe menos e ame mais. Trabalhe menos e ame mais. Até porque nós estamos falando sobre obras. Tá certo? E você não precisa fazer mais nada. Meu irmão, meu amigo, repito, você não precisa fazer mais nada. Por quê, pastor? Porque Cristo já fez por você. Você pode glorificar o nome do Senhor. Não precisamos fazer mais nada. Ele já fez. Olha a frase célebre: tudo está consumado. É o que diz a palavra. Escute isso. Não é o seu sacrifício que abre o céu. Mas o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, esse abriu o céu. Está consumado. O véu está rasgado. Não tem mais tabernáculo. Não tem mais sacrifício. O sacrifício perfeito já foi feito. Receba nessa noite o sacrifício. Creia no sacrifício único, exclusivo, sacrifício último. Dizer-se o véu está rasgado significa dizer que agora você pode entrar no tabernáculo, você pode acessar a presença de Deus. Você não precisa mais de recorrer a sacrificantes, a animais. Essa história de tabernáculo não faz mais sentido. Você só precisa crer. Você só precisa fazer como Abraão fez. E Abraão creu. E isso lhe foi imputado como justiça. A Bíblia não vai dizer que foram as obras, mas porque creu. Aleluia. Entender nessa noite que obras são consequência e não condição. É o que diz a palavra. Tiago 2:17.
A fé sem obras é morta, ou seja, obras são fruto. Mas a salvação é raiz. Aqui tem a simbologia de uma árvore, dá para perceber. Teria sentido uma árvore sem raiz frutificar? A gente só frutifica porque a gente está plantado na videira. Verdade. Só tem fruto porque nós estamos com as nossas raízes em Cristo. Se não houver raiz, se não houver Cristo, não tem fruto. Ou os frutos não significam nada para a nossa vida. Nós só frutificamos porque nós estamos em Cristo. O salvo só tem obras porque está em Cristo. Ele só é santo porque o santo do santo o santificou. Só a vida porque temos a vida dele. Temos aqui um exemplo do Salmo 32. Não vou lê-lo. Mas lá vai falar sobre o perdão de Davi. Paulo também vai se referir a esse Salmo 32, quando ele escreve aos Romanos, aí, o capítulo 4, 6 e 8, que nós lemos, vai dizer assim: assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Está lá no telão, né? Dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Olha o que Davi está falando. O homem segundo o coração de Deus também pecou gravemente. A história é em 2 Samuel, capítulo 11, me parece. E ele chega assim e diz assim: bem-aventurado é o homem em que o Senhor não imputa o pecado. Ele está dizendo assim: feliz é o homem a quem Deus não lhe imputa o pecado. Esse homem está feliz. Esse homem está alegre, ele registra aqui. Só que ele não é perfeito. Se ele fosse olhar para as suas obras, ele não poderia ter essa sensação de felicidade. Como é que um pecador, como Davi, dentre outros, ele está dizendo que é feliz? Você sabe que tem gente que não se perdoa. Como justifica Davi dizer isso? É a minha e a sua história. Davi estava feliz porque ele foi perdoado. Ele está dizendo: bem-aventurado o homem a quem o Senhor, repetindo aqui, encobre o pecado. Cobre o pecado. Ele está dizendo aqui, deixa eu ver aqui melhor.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, retificando aqui. Ele está feliz, porque ele sente o perdão de Deus. É isso que acontece com a gente. A gente é feliz não é porque é perfeito. A gente até afirma que somos imperfeitos, mas somos felizes, porque Deus não imputa os nossos pecados. Você é feliz porque Deus te perdoou. Deixa eu ver aqui, a quem Deus perdoou aqui? Agradeça a Ele, agradeça a esse Deus que perdoou os teus pecados. Aleluia, aleluia. Ele não vai dizer feliz, não é quem nunca pecou, mas quem foi perdoado. É isso. Irmãos, uma das coisas mais belas é dizer que nós experimentamos a graça de Deus. Essa carta aos Romanos é muito forte. E essa é a sensação que Davi tem, porque ele pecou com Betseba, não é? E você que me ouve, você pode não ter um passado limpo, mas Deus limpa o teu passado, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Ninguém pode mais apontar-te o dedo, porque Jesus pagou o nosso preço. Jesus perdoou o nosso pecado, perdoou o pecado de Davi. Disse: Deus não me imputou, e por isso eu estou dizendo: bem-aventurado o homem que, como eu, a quem Deus não imputou os pecados. Bem-aventurado a quem Deus perdoa. E aí entra uma questão da culpa, né? Tem gente que vive carregado de culpa. Aconselho você a tratar disso hoje. Começar a tratar isso. Olha o que Davi fala no Salmo 32, versículo 3. Olha o que aqui ele diz: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Olha, ele bramia, ele chorava quando ele guardou em silêncio. O que é isso, pastor? Pecado escondido, né? Outra versão vai dizer: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Disfarçar não adianta, só aumenta o peso. Ele diz: enquanto eu calei, enquanto eu escondi, enquanto eu disfarcei, eu vivia ruim. Os meus olhos, os meus ossos envelheceram. Mas quando ele confessa, ele encontra alívio. Aleluia. Que maravilha, né? E Deus não perdoou Davi porque ele fez boas obras depois do erro. Não é isso que diz a Bíblia. Por que Deus perdoa Davi? Porque ele reconheceu os seus erros.
Sobretudo, ele confiou na misericórdia de Deus. Reconhecimento e confiança. Perdão é isso, é cobrir. Perdão cobre, não finge. O texto vai dizer: bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. E não é encobrir para esconder, absolutamente não, não é isso que o texto está dizendo. É cobrir com o sangue de Jesus para pagar. Que é o sangue de Jesus. Com o sangue de Jesus. Sabe como é que o mundo encobre? O mundo encobre com desculpas. Aí é encobrir mesmo. O mundo encobre com desculpas. Deus cobre com o sangue do Cordeiro. Deus não finge que não viu, preste atenção. Ele apaga com o sangue de Cristo. Ele sabe, ele viu, mas ele apaga. Essa é a diferença. E a alegria do perdão é maior que o peso da culpa, veja bem. É por isso que Davi está cantando. Quando ele confessa, ele diz: quando eu encobri, envelheceram os meus ossos, apodreceram, outra versão, os meus ossos. Mas quando ele confessa, quando ele é perdoado, ele vai dizer: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Ele passa de um estágio de enfraquecimento em seus ossos para o estado de felicidade, de bem-aventurado. É uma lição para nós. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. É o que diz a Bíblia. Me encaminho para o encerramento. Mas tem gente que vive lembrando, né? Lembrando daquilo que Deus já perdoou. É como que carregar um peso desnecessariamente. Ele já tentou pagar um boleto que já foi pago? Ele dá lá para o caixa. O caixa verifica, faz a leitura do código de barra e vai dizer lá que já foi pago. O teu pecado já foi pago. Já foi pago, já foi pago. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão foi declarado justo antes da circuncisão. Antes. Ele não foi justo por causa da circuncisão. E por que ele foi declarado justo? Eu li. Porque ele creu. Porque ele creu. O ladrão da cruz creu e foi salvo. Que Deus em Cristo, o nosso Senhor, abençoe cada um de vocês. Se Deus nos permitir, prosseguiremos na próxima quarta-feira